você já assistiu O Exterminador do Futuro? Um dos melhores, se não o melhor filme de ação já feito até hoje, completa seus 41 anos. Com certeza um dos filmes que marcou e mudou o cinema em geral, decretando literalmente o Arnold Schwarzenegger como um dos atores mais famosos de Hollywood. E tudo isso aconteceu por causa de um filme chamado Piranha 2, mais uma obra-prima de James Cameron e um filme onde ele acordava o Arnold às 3 horas da manhã só para poder gravar alguma cena do Neida. Você vai ver tudo isso no vídeo e mais um pouco, porque eu vou te mostrar todos os detalhes em Exterminador do Futuro 1 que você perdeu. Vem com o pai. O filme começa no ano de 2029 em uma Los Angeles completamente destruída por uma guerra de humanos contra as máquinas. Logo depois de mostrar as máquinas cacetando tudo, passando por cima de crânio no futuro, não tão distante inclusive, mostra uma máquina trabalhando no presente, sendo que as máquinas daqui um tempo, no presente, serão um grande problema da humanidade. Então do Neida surge o Arnold Schwarzenegger peladão, que a propósito eu acho que o Arnold ficou perfeito pro papel. Inclusive, um dos atores favoritos para fazer o papel do Exterminador aqui no filme seria o Mel Gibson. Porém, na época o Mel Gibson disse que esse não era um papel que talvez ele desempenhasse bem. E logo quando lançou o filme, ele elogiou o Arnold e falou que ficou perfeito pro papel. Falando nisso, você sabia que foi cogitado colocar o O.J. Simpson pro papel de Exterminador? Na produção do filme, antes de começarem a fazer tudo, alguém sugeriu colocar ele de Exterminador, mas alguém falou a seguinte frase: "Eu acho que não é uma boa ideia. Ele é bonzinho demais para colocar de vilão e o público não vai gostar." Mal sabia a produção do filme que 10 anos depois, O.J. Simpson daria fuga da polícia enquanto estava com suspeita de ter tirado a vida da mulher dele e do amigo dela. Por mais que ele tenha acabado sendo absolvido na época do crime, anos depois ele acabou sendo preso novamente por sequestro e roubo à mão armada. E isso que nos anos 80 e 90 ele era uma estrela dos Estados Unidos, tendo jogado 11 temporadas da NFL, inclusive tendo participado de filmes de Hollywood. E também inicialmente o Arnold seria o Kyle Reese. Isso porque um dos produtores executivos do filme conheceu o Arnold em um festival e mencionou pro James Cameron. Eles então marcaram um almoço e inicialmente o James Cameron queria um cara mais magro pro papel do Kyle Reese e não um cara de 2 metros lotado de músculo enorme, até porque não faria sentido, visto a forma como que a humanidade se passa no futuro, não tendo muito o que comer e tendo que guerrear contra as máquinas. E então o James Cameron teve a ideia de armar uma briga com Arnold. Ele iria falar que seria difícil trampar com o Arnold, porém, nesse almoço os dois acabaram se dando muito bem. O James Cameron então teve a ideia de colocar o Arnold como o Exterminador. O Arnold gostou da ideia e aceitou o papel. Inclusive, na época que ia começar a filmar o filme, James Cameron teve que esperar o Arnold terminar as filmagens dele em Conan o Destruidor por 9 meses. Enquanto isso, James Cameron não tinha o que fazer. Então, para ele se manter ocupado, ele conversou com uma galera da Fox, que leram o roteiro dele de O Exterminador do Futuro, e sugeriram que ele fizesse alguns roteiros. Então ele acabou escrevendo o roteiro de Aliens, O Resgate e Rambo 2. Pois é, esses roteiros ele só fez porque ele estava desocupado. Bom, e no filme, o jeito que o Arnold aparece, com uma pose como se fosse aquelas estátuas dos caras da Grécia, e de fundo tá tocando um som meio tecnológico com um tambor de guerra. E como o texto diz uns minutos antes, a guerra será travada agora, aqui no presente. E quem tá trazendo ela pra cá é o próprio Exterminador, por isso o tambor de guerra na trilha sonora. E acho interessante também a forma como o Exterminador chega, fazendo toda essa pose aí, caindo em um lugar aparentemente bom, sem nenhuma cicatriz, completamente bombado, com a pele lisinha, tudo certo. E o Kyle Reese, ele chega todo escaralhado, jogado no chão, no meio de um beco todo sujo, bem mais magro e cheio de cicatriz. E a forma como o Exterminador para em um lugar e olha a cidade com as luzes acesas de noite, muito parecido com o que acontece no filme E.T., o extraterrestre, logo quando o ET chega no planeta Terra. A forma como eles lidam quando chega no presente também, enquanto o Arnold chega cacetando os punks e fica de boa, o Kyle Reese, por exemplo, rouba a calça de um mendigo e tem que fugir da polícia. E como eu disse, o Arnold acaba encontrando aí os punks, cola perto deles pra pegar a roupa deles, né? Que inclusive os punks estão fazendo meio
meio que um bullying com ele justamente por ele estar pelado. Agora me fala, quem em sã consciência iria zoar um cara pelado e bombado de 2 metros de altura no meio da madrugada? Aparentemente o Bill Paxton aí, ele aparece em quase todos os filmes do James Cameron fazendo uma ponta em algum papel. Isso por conta deles serem muito amigos, eles serem muito próximos um do outro. Bom, ele acaba tomando uma facada, mas nem esboça reação. E você acha que esse filme é só de ação e ficção científica, porém, muitos filmes dos anos 80 não tinham um gênero específico. Esse aqui do Exterminador do Futuro, pra mim, tem uma pegada de terror nele também. Nos anos 80, o que a galera mais tinha medo era de ter alguma guerra nuclear. E também aquele medo do futuro, de máquinas criarem vida e atacarem os humanos, até porque foi a época que começou a aparecer realmente os computadores. Então tinha esse medo real no ar. E o filme é exatamente sobre isso. Aconteceu uma guerra nuclear e logo depois as máquinas tomaram meio que o poder dos humanos, entrando em guerra com eles. Porém, como os humanos acabaram ganhando a guerra das máquinas, liderado pelo John Connor, as máquinas então tiveram um ultimato, que seria mandar o Exterminador pro passado para poder matar a mãe do John Connor, a Sarah Connor. E desse jeito não existiria o John Connor e assim as máquinas não perderiam a guerra, ficando suaves na nave, até porque foi o John Connor que liderou a guerra dos humanos contra as máquinas. E é aí que entra o Kyle Reese na história. Ele volta pro passado também para poder salvar a Sarah do Exterminador. Agora você imagina uma máquina de matar que só tem um único objetivo: matar a Sarah Connor. Quem estiver no caminho dele vai sofrer as consequências também. É tipo Michael Myers indo atrás da Laurie Strode, que inclusive, adivinha, James Cameron também se inspirou muito no John Carpenter para fazer o filme, já que o John já tinha dirigido tanto o filme do Halloween, ou seja, um terror onde uma entidade tem o objetivo de perseguir a vítima dele até chegar no objetivo dele, quem estiver no caminho morre, e também dirigiu O Enigma de Outro Mundo, um terror com ficção científica. E a ideia de fazer uma máquina mortal correndo atrás de você e você não poder fazer absolutamente nada veio de um sonho do próprio James Cameron, que sonhou que um robô mortal iria atrás dele e mesmo ele correndo dessa máquina, a máquina não parava por absolutamente nada. Então sim, eu considero esse filme aqui sendo um terror também. Mas voltando pro filme, quando o Exterminador chega nos punks, todas as falas que eles soltam, o Exterminador aí acaba repetindo. Noite legal para um passeio? Noite legal para um passeio. Isso porque ele tá aprendendo ali, falas novas e tal. E olha o que o Punk acaba falando. Vai se ferrar, otário! Mais tarde no filme, enquanto ele tá num quarto de hotel, um faxineiro bate na porta e aparecem algumas opções de fala pro Exterminador. E ele usa exatamente essa fala que o Punk fala pra ele. Vá se danar, otário. E bom, por mais que a gente saiba o que acontece no filme sobre as máquinas e tal, a primeira vez que a gente assiste, a gente não sabe realmente o que está acontecendo. São muitos minutos de ação, quase sem diálogo, do Kyle Reese se preparando, do Exterminador se armando e da Sarah Connor vivendo a vida dela normalmente. Mas com o tempo, a gente começa a entender o que está acontecendo, como por exemplo, o Exterminador pegando as armas da loja de armas, mata o vendedor e sai sem pagar nada. Por mais que a gente tinha alguma dúvida, é daí que a gente começa a ter certeza que ele é realmente o vilão. Até porque a única arma que o Kyle Reese pega é uma 12 improvisada que ele pegou da polícia, que ele acaba até serrando ali parte da arma. Outro detalhe é quando aparece o Exterminador, sempre toca uma trilha sonora mais pesada. Quando aparece o Kyle Reese, aparece uma trilha sonora mais cibernética, algo tecnológico dos anos 80. E quando aparece a Sarah Connor, você escuta exatamente o que está acontecendo no ambiente que ela tá, ficando um clima mais humano. E para encontrar o endereço de alguém nos anos 80, não tinha Google Maps ainda na época. Eles pegavam o endereço e uma lista telefônica que ficava justamente em uma cabine telefônica. Kyle Reese rasga a folha do caderno aí, para ele ter acesso à lista o tempo todo. Já o Exterminador vai na cabine telefônica, ele abre o caderno, mas não precisa rasgar a folha para ele, já que como ele é uma máquina, ele consegue memorizar de boa. Outra coisa que, se você perceber, o Exterminador coloca um dedo onde está escrito John Connor, enquanto isso o outro dedo vai procurando ali o nome da Sarah Connor. E aqui dá pra ver o número das casas das Sarah Connors, né? Tem 3. 2 delas tem 4 dígitos na casa delas e uma tem 3 dígitos. Mas a primeira Sarah Connor que ele vai visitar e tira a vida dela tem 5 dígitos na casa dela. Ou seja, não faz nenhum sentido. Como ele conseguiu esse endereço? Como eu disse, o Exterminador vai até o endereço da primeira Sarah Connor e o carro para em cima de um caminhão de brinquedo, que é o mesmo modelo do caminhão que acaba atropelando ele no final do filme. O mesmo que explode, tornando a imagem dele
nele um esqueleto cibernético. Outra coisa que tem parecido com Halloween é que a moça do filme de Halloween era, no caso, a Laurie Strode. Aqui é a Sarah Connor, e ambas viviam sua vida tranquilamente, sem o incômodo de nada nem ninguém. E mais pra frente elas se tornam aquela mulher forte e brucutu do cinema. Depois da primeira vítima do exterminador morrer, no caso a primeira Sarah Connor, ela acaba virando notícia, e a amiga da Sarah fala pra ela que tem uma coisa que ela iria adorar, e ela mostra essa notícia de que uma Sarah Connor morreu, a sangue frio, e ainda faz piadinha falando que ela estaria morta. Incrível demais, você não vai acreditar. Senta aí, menina, você vai adorar. Cara, eu tenho um ódio dessa cena. A menina parece que tá feliz que uma outra morreu, velho. Que doente. Ainda na cena onde o exterminador vai na casa da primeira Sarah Connor, a gente vê que um cachorro fica maluco latindo pra ele. Aparentemente, o cachorro reconhece as máquinas e não gostam delas. No futuro, os cachorros são usados para identificar se tem algum infiltrado no meio dos humanos, já que as máquinas começaram a fazer exatamente isso. Máquinas com pele humana, que parecem humanos, mas são máquinas que se infiltram no meio dos sobreviventes para poder acabar com a vida delas. Mais tarde é mostrado o Kyle Reese chegando no esconderijo deles no futuro e um cachorro cheirando ele e ficando de boa. Mais tarde ainda a gente vê um pastor alemão latindo fortão quando o exterminador chega no hotel para pegar a Sarah Connor. Mesmo cachorro que quando o Kyle Reese e a Sarah chegam no hotel cheira a mão do Kyle Reese e fica tranquilinho. Kyle Reese vai até um lugar onde tem muitas máquinas trabalhando, ele aproveita para dormir dentro de um carro e sonha como ele viveu a guerra no futuro contra as máquinas, e acorda assustado. Acho massa a transição das máquinas do presente e troca para uma máquina passando em cima de vários crânios humanos no futuro, de vidas que foram perdidas na guerra contra as máquinas. Aparentemente a Sarah tinha um encontro com o namorado dela, que liga para ela cancelando o encontro. A voz usada aqui no telefone em inglês foi do próprio diretor James Cameron, o que é interessante, já que a Linda Hamilton se casou com James Cameron alguns anos depois e se divorciaram. E a camisa que a Sarah usa aí é uma camisa dos Jetsons, um desenho de uma família que vive no futuro. A gente vê que a polícia começa a ligar os crimes cometidos pelo exterminador, até porque ele fez outra vítima com o nome Sarah, e já que a Sarah Connor ficou sem o encontro dela, ela vai sair sozinha, porque sim, né, mulher independente. Nisso, Kyle Reese já tá na cola dela para tentar proteger ela de um ataque do exterminador. A Sarah vê na TV que outra Sarah Connor morreu, começa a ficar em choque e percebe o Kyle atrás dela, e ela vai até uma balada para ligar pra polícia, até porque ela acha que o Kyle quer pegar ela. Balada essa chamada Tech Noir, que inclusive é um dos gêneros de filme, e é o mesmo gênero desse filme aqui. Tech Noir é um gênero que mostra ficção científica com tecnologia em uma ambientação no ar, igual acontece, por exemplo, em Blade Runner. Enquanto isso, o exterminador vai atrás da Sarah Connor na casa dela e acaba achando só amiga dela com o namorado. E uma parada que eu acho massa é que sempre que aparece o exterminador pronto para matar alguém, a câmera fica lenta e geralmente a câmera mostra ele de baixo para cima, para demonstrar a tensão e a superioridade do exterminador. A câmera fica posicionada em uma posição como se a gente fosse a vítima dele. Outra coisa massa dessa cena é que logo depois dele atirar na amiga da Sarah, o telefone toca e o bichão mira certeiramente no telefone. E infelizmente, bem na hora que tudo acontece, a Sarah liga pra lá, pra casa dela, e toca na gravadora de voz. A Sarah literalmente falando que é ela fala o nome dela e onde que ela tá. Que sorte do exterminador, não é mesmo? Ele aproveita, olha um documento com foto da Sarah e vai exatamente onde ela tá. Já parou pra pensar que se a Sarah não tivesse ligado e falado o nome dela e onde ela tava, provavelmente o exterminador ia ter achado que matou a Sarah Connor, que no caso foi amiga dela, e assim não teria o filme, acabaria aqui. Da hora também que a gravadora de voz avisa que quem tá ligando tá falando com uma máquina, e que máquinas também precisam ser amadas. O que a Sarah não sabe é que tem literalmente uma máquina ouvindo a mensagem dela, porém essa máquina é uma máquina mortal que tá atrás dela. Chegando na boate, o exterminador vai diretamente nela, pronto pra tirar a vida da mesma. Por sorte, Kyle Reese percebe também, bem no momento que ele mira na Sarah Connor, o laser da arma vai na cabeça da Sarah, e ao mesmo tempo, a câmera pega bem no laser, deixando a tela vermelha nesse naipe. O que eu acho um detalhe sensacional. Inclusive eu acho que essa cena é muito bem feita, porque ela fica em câmera lenta o tempo todo, e todo o som que estava tocando de fundo diminui por completo, tendo maior atenção no barulho que as armas fazem. Bom, agora a gente tem certeza absoluta de quem que é o vilão. Sabe mais ou menos o que já aconteceu, mas não sabe que o exterminador tem um esqueleto de aço. E quando o exterminador tá quase pra exterminar a Sarah Connor, o Kyle atira nele novamente de 12 e dá pra escutar barulho de tiro acertando no aço, como se estivesse acertando algo de ferro.
Mais tarde a gente vê que realmente o esqueleto dele é feito de aço. Kyle Reese acaba falando uma das frases mais emblemáticas do cinema. Venha comigo se quiser viver. E consegue ganhar um tempo explodindo um carro e fugindo com outro. Porém, o exterminador passa pelo fogo e pula no carro. E para não botar fogo literalmente na roupa do Arnold, James Cameron teve a brilhante ideia de jogar ácido na roupa do Arnold. Tempos depois, o Arnold falou que essa foi uma das cenas mais doloridas que ele já teve que fazer. E esse policial aqui é na verdade o William Wisher, o co-roteirista do filme. Começa uma perseguição insana e o Kyle Reese começa a explicar para Sarah o que tá acontecendo. E a gente vê um super poder do exterminador, que é imitar vozes de pessoas. Já que ele é uma máquina, ele pode fazer isso. Mais tarde ele faz isso com a voz da mãe da Sarah também. Acho interessante o Kyle Reese falar como o exterminador é feito, com pele, sangue, mau hálito, literalmente igual a um humano. E a Sarah fala que isso não é possível. O Kyle rebate falando que não pelos próximos 40 anos. Esse filme tem exatamente 41 anos, no dia que eu tô gravando. E estamos realmente próximos de ter um robô nesse mesmo esquema, dentro da nossa realidade. Outra coisa assustadora que o Kyle cita, falando que o exterminador está lá fora e atrás da Sarah. E com a máquina não tem como você argumentar com ela, não tem como você negociar com ela, que ela não tem medo e não tem pena de você, e absolutamente nada vai deter ele. E realmente, a gente vê o herói do filme falando isso pra Sarah, que seria então a vítima, é de ficar com medo mesmo. Nenhum herói do filme pode fazer algo. Isso porque só tem a máquina aí, né? Inicialmente o James Cameron queria ter esse exterminador junto com um que teria metal líquido, igual aquele que aparece no segundo filme, porém como eles estavam com o dinheiro escasso, teve que fazer apenas esse. Falando em orçamento, James Cameron teve a ideia de fazer esse filme com um orçamento muito baixo, com apenas 6 milhões de dólares, o que na época já era bem pouco. Não é que ele quis fazer com um orçamento pouco, é o que tinha na época. Então ele operou milagres aí nesse filme. Contando um pouco a história pra você de como que veio a ideia do filme, James Cameron estava em pós-produção do filme Piranha 2. Porém era um filme que ele não tinha controle de absolutamente nada. Ele acabou achando uma bela bosta e acabou sendo demitido da produção do filme. Se você for assistir Piranha 2, você vai ver que o nome dele tá lá como diretor, porém não foi ele quem dirigiu. Aliás, nem perca o seu tempo assistindo esse filme, tem literalmente piranha voadora. Ele, apesar de ter sido demitido, ele até tinha esperança de pelo menos participar da edição do filme. Ele gastou todo o dinheiro dele indo pra lá. Ele não comia bem, onde acabou ficando doente com febre, que resultou no pesadelo que eu contei lá no começo do vídeo, sobre ele sonhar com a máquina indo atrás dele. Então ele teve a ideia de fazer esse filme aqui, mas seria no futuro. Mas como ele não tinha dinheiro para fazer o filme no futuro, ele acabou montando o roteiro de trás para frente. Então ele teve a ideia de viagem no tempo, de voltar novamente para os anos 80 e a batalha ser exatamente no presente, e não no futuro. Inclusive, dá para ver aqui que a maior parte do filme foi filmado à noite. Isso pelo fato do James Cameron usar uma técnica dele chamada de cinema de guerrilha, onde ele do nada, no meio da noite, ia para algum lugar na Califórnia e filmava antes da polícia chegar, e logo depois ele saía correndo de lá. Por isso eu falei no começo do vídeo que o James Cameron acordava o Arnold do nada às 3 horas da manhã para fazer cenas do filme. Então sim, tem uma galera que aparece no filme que eram pessoas normais andando na rua e acabou ficando na filmagem final, porque eles não fechavam e isolavam tal lugar. E sim, eles iriam lá, simplesmente filmavam no meio da rua. E se tivesse pessoas atrás, não tinha como eles tirar com o CGI, porque o orçamento tava bem pouco. Então a pessoa aí acabou ficando no filme Exterminador do Futuro, que veio a ser um dos maiores clássicos do cinema, e ela apareceu às vezes no filme. Loucura, né? Bom, o lado bom de ter pouco orçamento é que ele realmente tinha full controle da obra dele, sem ninguém encher o saco dele. Na época que eles estavam filmando o filme também, lá na Califórnia, fazia mais de 40 graus. Quase fritando os atores. Às vezes aparece o próprio Arnold no filme suando pra caralho. Isso era suor real dele, já que fazia um calor imenso e o bichão tava com a blusa de frio. Até na última cena, que foi feita de dia, o James Cameron queria pegar o dia mais quente do ano para poder filmar, só para pegar aquela imagem com as ondinhas de calor. Voltando aqui pro filme, enquanto o Kyle Reese e a Sarah Connor tentam se esconder da polícia e do próprio exterminador, ele conta mais detalhes de como que vai ser o futuro e por que tudo aconteceu. Até que ele mostra que tem uma marcação a laser feita no braço dele, fazendo uma alusão à Segunda Guerra Mundial, e os campos de concentração, onde o exército do cara do bigodinho pegavam os judeus e forçavam eles a trampar como escravos. Depois acabava exterminando eles. Eles também usavam códigos em tatuagem neles. Aqui no caso foram as máquinas que se voltaram contra a humanidade, escravizando eles.
Eu acho incrível que o Kyle toma todo o cuidado do mundo pra não ser encontrado pela polícia, mas quando ele vai ligar o carro, o Exterminador tá passando bem na hora. Tinha que ser ele passando atrás bem na hora, né? E assim começa de novo uma troca de tiro insano, com uma perseguição mais insana ainda, até que eles batem o carro e a polícia chega prendendo o Kyle Reese e a Sarah Connor. E o Exterminador foge. Agora eu te pergunto, por que que ele fugiu? O único objetivo dele aqui é matar a Sarah Connor. Ele tava literalmente ali, e a Sarah Connor também tava ali. Era só ele sair do carro e ir matar ela. Se os policiais iriam atrás dele ou não, dane-se, até porque ele é uma máquina imparável. Aí você vai comentar no meu vídeo falando assim: ah, mas ele tá danificado. Cara, ele tava a metros da Sarah Connor, era só ele ir lá no carro e terminar o objetivo dele. Isso pra mim é um furo. A polícia conversa com o Kyle Reese achando que ele é louco e conta pra Sarah que a amiga dela tá completamente sem vida também. Enquanto isso, o Exterminador vai arrumando algumas peças dele que foram danificadas. Legal que o Exterminador pega a lâmina e quando ele vai colocar no olho dele, não tem nenhuma lâmina ali. Ele deve ter tirado o olho dele via Bluetooth. E esse boneco aqui do rosto do Arnold demorou 6 meses pra ser feito. Sério, 6 meses. O Exterminador se arruma e se arma e vai até a delegacia atrás da Sarah Connor. E o psicólogo zoando o Kyle por estar falando do futuro, que vai chegar as máquinas, e o psicólogo dá risada, não acredita nem um pouco no Kyle e acha que ele é um maluco. O que me deixa mais puto dessa cena é que provavelmente todos nós, incluindo você, iria ter a mesma reação. Imagina um cara falando sobre tudo isso e viagem no tempo, guerra com máquinas. Com certeza você não acreditaria nele. Um detalhe legal também é que o psicólogo aí zoou o Kyle por falar sobre a guerra com as máquinas, e quando toca o bip dele, ele atende prontamente. Mal vê ele que ele tá começando a ser controlado pelas máquinas. Agora ele tá com a clássica, famosa e emblemática vestimenta de Terminator dele e também solta a famosa frase dele: I'll be back. Frase essa que foi um improviso do Arnoldão. O diretor gostou e deixou no filme, que inclusive se tornou uma marca registrada dele. Nessa cena que o Arnold sugeriu pro James Cameron para ele ter a fala I will be back, porque ele achou que soava mais robótico. Só que o James Cameron já tinha gostado do que tinha acontecido, do I'll be back. Então James Cameron meteu essa pro Arnold: eu não falo pra você a forma como você atua, então não vem falar pra mim o jeito que eu escrevo. Meteu essa aí pro Arnoldão. O pessoal da produção do filme até fizeram camisetas depois desse filme escrito: você não pode me assustar, eu trabalhei pro James Cameron. Quando o Exterminador vai invadir a delegacia com o carro, dá pra ver na cara do policial um farol vindo em direção dele, mas mostra o carro e dá pra ver que a lanterna do carro tá desligada. Da onde que tá vindo essa luz aí, James Cameron? O Exterminador entra aí e sai matando todo mundo, sem dó nem piedade. Falando em ele entrar atirando em geral, o Arnold se preparou bastante atirando com armas na vida real. Ele se preparou tanto para conseguir atirar com uma arma sem piscar. E conseguiu. Em um dos momentos aparece esse cartaz de desaparecido de um garoto chamado Kevin Collins. Esse é um cartaz de um garoto real que sumiu na época e nunca acharam ele até hoje. Não acharam o moleque. No meu vídeo que fiz de detalhes no filme A Hora do Pesadelo, filme do Freddy Krueger, que foi lançado inclusive no mesmo ano, eu falo sobre isso porque lá também tem o mesmo cartaz. Inclusive cola lá pra você assistir o vídeo depois, que tá muito bom. Outra cena que eu acho muito boa também é a cena onde, enquanto o Exterminador tá bagaçando todos os policiais aí, a Sarah tá escondida debaixo de uma mesa. E a câmera pega a reação dela, ali se escondendo, e a sombra de alguém vindo por trás do vidro, na porta ali tentando abrir. Tanto a gente como ela acha que é o Exterminador, mas no final de contas era o próprio Kyle Reese. Pra sorte dela, e ainda bem que ele chama o nome dela, senão ela iria ficar escondida ali pra sempre. Enfim, eles conseguem fugir de lá e o Kyle Reese conta sobre o John Connor, falando que ele tem mais ou menos a mesma altura dele e tal. Nesse momento a gente não sabia ainda que o Kyle Reese era o pai do John Connor, mas aqui poderia ser uma dica. Ele também fala que o John Connor nunca falou sobre o pai dele, isso para não deixar nada de errado dar no passado. Vai que ele fala pro Kyle que é pai dele e ele volta já querendo unicamente ficar com a Sarah e acabe estragando tudo. A única coisa que o Kyle sabe é que o pai do John, que no caso é ele mesmo, morreu antes da guerra começar. Kyle conta como que é o futuro e é engraçado pensar que o filme, se não tivesse um orçamento tão baixo, se o orçamento tivesse alto, provavelmente teria essa ambientação o filme inteiro, não apenas algumas partes como é mostrado aqui. Ainda bem que pela falta de orçamento teve essa parada de viagem no tempo, trazendo o filme pro presente e assim se tornou tão memorável. Mostra também o Exterminador entrando onde estão os seres humanos escondidos, atirando pra todo lado, e esse ator aí que faz esse Exterminador em questão se chama Franco Columbo. Ele também era da área do
fisiculturismo e conseguiu essa ponta no papel porque ele era muito amigo do Arnold. Inclusive já até foi campeão do Mr. Olympia. Eles acordam, tá de dia, e presta atenção na batida da porta que o faxineiro faz. Agora olha a trilha sonora depois. A mesma batida. Gênio. Kyle e Sarah vão lá pro hotel, enquanto o exterminador vai na casa da mãe da Sarah, mata ela. Por acaso do destino, é o mesmo momento que a Sarah liga pra mãe dela, e a gente vê que o exterminador tá na verdade imitando a voz da mãe da Sarah. E a Sarah consegue passar o número do hotel. Ai, Sarah. Pra quê? Obviamente, com essa informação, o exterminador liga pro número e pega o endereço do hotel. Enquanto isso, Kyle e Sarah fazem umas bombas. E eles conversam. E o Kyle fala sobre o John Connor ter dado a foto da Sarah pra ele uma vez. Ele não entende o porquê de ter recebido essa foto. Ele também conta que ficava olhando a foto da Sarah pensando no que ela estava pensando, porque parecia que ela estava triste na foto. No final do filme a gente vê um molequinho tirando foto da Sarah, ela compra a foto do molequinho e ela parecia triste pelo simples fato de ter acabado de perder o Kyle Reese. Ou seja, ela estava triste na foto por conta do próprio Kyle Reese. E John Connor deu essa foto dela pro Kyle pelo fato de ser meio que a mulher da vida dele. Kyle Reese mete um eu te amo, eles transam e assim começa a fluir um John Connor dentro da Sarah. Um detalhe que talvez você não tenha percebido, mas a Sarah chama o Kyle Reese apenas de Reese o filme inteiro. Depois que eles fazem o amorzinho deles aí, a Sarah começa a chamar ele de Kyle o resto do filme inteiro. E depois de uma noite de amor, pela primeira vez a gente vê o Kyle Reese sorrindo. Mas a alegria dura pouco porque eles percebem o cachorro latino e percebem que o exterminador chegou. Começa então outra perseguição insana com uma trilha sonora gostosa. Eles capotam o carro deles e o caminhão passa em cima do exterminador. E você vê que no filme tem uma galera que tá no caminho do exterminador e ele não mata. Isso porque essas pessoas não estão realmente atrapalhando ele no caminho dele. Por exemplo, os caras aí do caminhão. O exterminador não mata nenhum deles, apenas fala pra eles caírem fora. E como o exterminador foi atropelado, acabou ferrando uma das pernas dele. Se você reparar, ele meio que vai andar desse jeito aí, meio que mancando. Ele vai fazer isso o filme inteiro daqui pra frente. O Kyle consegue explodir o caminhão que o exterminador tá dirigindo, queimando completamente toda a pele do exterminador. E quando tudo parece ter sido resolvido, até com a trilha sonora fazendo a gente acreditar que tudo ficou bem, a porra do exterminador levanta só o esqueleto indo atrás da Sarah. Um pouquinho mais pra frente a gente vê que a Sarah finalmente acaba esmagando o robozão aí, apertando o botão certo. Primeira vez que a gente assiste, a gente vê que tem 4 botões pra ela apertar. Como que ela saberia qual que era o correto? Um furo de roteiro? Não. Quando a Sarah tá carregando o Kyle Reese fugindo do robozão, sem querer ela aperta um dos botões ali e ver qual exatamente faria a parada ali meio que abaixar. É por isso que quando ela tá sendo atacada pelo esqueleto rastejando indo atrás dela, ela aperta o botão certo. Muito massa também que o exterminador tá praticamente no campo dele, né? Uma fábrica cheia de máquinas. No final das contas, mesmo o Kyle explodindo o corpo do exterminador, ele ainda rasteja por cima do corpo do Kyle Reese e continua indo atrás da Sarah, mas ele acaba sendo esmagado. Em uma das cenas mais emblemáticas também, né, que é o olhinho vermelho dele se apagando por completo, vendo que a máquina realmente foi destruída. Esse saco preto que os caras colocam o corpo do Kyle Reese aqui é na verdade um saco de terno do próprio James Cameron. No final das contas, a Sarah tá grávida com um cachorro, pastor alemão, cachorro esse que é do próprio James Cameron, armado e se preparando para a guerra que está por vir, ou para a tempestade, como o menininho aqui fala. E bom, esse foi o vídeo. Caso você saiba de algum detalhe que eu não coloquei aqui no filme, deixa nos comentários. Aproveita para dar um like e se inscreve no canal. Muito obrigado e um beijo.